Olá, pessoal, Denise da Conectarium, para a gente comentar sobre essa lua cheia a 7 graus de Escorpião, fazer um esqueminha aqui diferente com vocês. Vamos fazer algumas reflexões sobre o mapa da lua cheia e depois eu queria dar uma pincelada por signo. Depois vou tentar colocar a minutagem lá para vocês. De qualquer forma, vocês vão ver na variação dos slides o signo de vocês, mas eu já explico já já quando chegar lá. Bom, a gente tem o pico emocional do mês, que é a lua cheia. Lembrando que nós começamos lá na lunação de Áries, né, 22 graus de Áries. Deixa eu ver aqui as datas de novo para a gente relembrar. Então, começamos no dia. Cadê a lunação? Começamos no dia 11 de abril, em Áries, a lua nova. Depois passamos no dia 20 para a lua crescente em Leão. E agora o pico emocional dessa lunação em Escorpião, a 7 graus. A gente tem de cara algo que salta aos olhos nessa lua cheia, é a quantidade de planetas em signos fixos, né? Então a gente tem a Lua, que é um demarcador super importante. Normalmente, como a lua cheia se dá numa posição, né? Então ambos estão no mesmo ritmo, que é o fixo. Então, Lua em Escorpião, 4 planetas em Touro, o Sol, Vênus, Mercúrio e Urano, que dá essa configuração forte, né, do ritmo fixo. Para completar, temos a Saturno e Júpiter em Aquário, outro signo fixo, e para a alunação de Brasília, né, para o mapa calculado para a localização de Brasília, ainda tem de quebra o ascendente e o próprio meio do céu, né? Então os dois estão em signos fixos. Enfim, essa é a busca, né? Quando a gente está falando do ritmo fixo, a gente está falando do pico das estações do ano, né? São os signos que estão demarcados pelos meses onde as estações do ano estão mais firmes. É a turma que mantém de persistência, para a gente não esmorecer, que tem lastro e envergadura para dar sustentação às coisas, dar fixação, o próprio nome diz. A gente tem a Lua em Escorpião, né, a gente está no eixo do desapego, do apego e do desapego, né? O apego em Touro e o desapego em Escorpião. Tem uma intensidade super marcada, primeiro porque a gente tem a participação de Urano, que alterna as situações. Urano é o grande né, a grande alternância que se dá com esse planeta de velocidade, de rapidez, de insights, de saltos e sobressaltos. Ele está marcado aqui nessa conjunção com o Sol. E nós temos uma gritante, né, que a gente fala tecnicamente falando, elásticos esticadíssimos aqui, que é a famosa quadratura T, né, onde a gente tem o ponto focal dessa quadratura, o próprio Saturno, que é a busca por. A gente está nesse embate, né, tem até o vídeo que eu também vou deixar aqui o card para vocês. Em 2021, essa necessidade da gente equalizar o velho e tradicional Saturno com o inovador e renovador Urano, né? Então, essa famosa quadratura está em vias de acontecer em grau exato em junho, aconteceu a primeira vez em fevereiro, são 3 toques. Então, vou deixar o vídeo que fala mais em detalhes sobre essa famosa configuração do ano de 21. Então, agora, toda vez que os planetas passarem por signos fixos, né, seja Touro, Leão, Escorpião e a própria conjunção em Aquário, né, mas principalmente esses 3, a gente vai ter um elástico mais esticado, uma necessidade da gente buscar fazer as alternâncias necessárias, Urano falando de necessidade da gente ser autêntico, original, verdadeiro, é um acordão. Sempre que a gente tem Urano na parada, a gente está falando de acordar, de despertar, de sacudir. Com a pressão de Saturno, indica que não dá para fazer vista grossa para aquilo que não tem durabilidade, que não tem sustentação, feito com irresponsabilidade. Isso pesa nessa quadratura, né? A gente precisa acordar para a nossa originalidade, para a nossa autenticidade, para a nossa singularidade, que tanto Urano preza, com responsabilidade, com sustentação, com maturidade, olhando os pontos da realidade, né, com bastante pé no chão, que é o que Saturno vem dizer aqui. A Lua em Escorpião é o signo mais intenso do zodíaco, então tem toda uma intensidade, todos esses picos, né, emocionais, elásticos esticados,
o limite, né, tanto desse sobressalto de Urano, alternância, surpresas, e são planetas que têm funções muito antagônicas, né? Urano quer romper e ir atrás do novo, enquanto Saturno quer se assegurar de que esse novo tem algum dado de garantia, de estabilidade, de pé no chão. Eles jogam jogos bastante diferentes. E aí, pontuando tudo isso, está a Lua em Escorpião, que é um signo de águas profundas, de fazer a descida, né? Não tem medo. Costumo dizer que Escorpião não tem medo do nosso lado B, faz a gente realmente fazer esses mergulhos com toda a intensidade, busca a gente descobrir o que está oculto por baixo do tapete, o que foi deixado de canto, que a gente não quis ver. Escorpião faz esse convite para que a gente veja. É sempre uma oportunidade também, quando a gente fala desse signo, de cura, de regeneração, de enfrentamento da dor e da profundidade como um mecanismo de cura. O regente moderno de Escorpião é Plutão, e Plutão, logo em seguida dessa lua nova, dessa lua cheia, desculpa, fica em movimento retrógrado. Entra no seu movimento retrógrado Plutão de 27 de abril até 6 de outubro. Então, já fala para nós dessa, está indo com essa intensidade, e o regente entra no movimento retrógrado, que primeiro eles entram no que a gente chama de estacionário, né, onde ele parece estar parado, fazendo aquele tranco para a gente olhar mesmo as coisas que a gente não quis ver, ou que estava profundo, ou oculto, né, para que a gente possa regenerar, para que a gente possa curar, a gente entrar em contato com essas profundezas de renascimento, de poder. Plutão e Escorpião falam da forma como a gente lidera, como lidamos com o poder, como lidamos com manipulação, o que tem que ir, né? Escorpião rege todo o aparelho excretor, então o que a gente tem que eliminar, sair, né? Então, Urano com conteúdo de autenticidade, Saturno com conteúdo de responsabilidade. Não é fácil, né? Quando a gente quer, Urano topa o abrupto, né? O muito renovador, o muito inovador, de uma hora para outra. E Saturno vem dizer ali, olha, calma, isso de uma hora para outra precisa estar estruturado. Então, tem aí vários conteúdos para a gente pensar nesse aprofundamento de consciência mais psíquico, que é a linguagem de Escorpião, né, com as águas profundas, e a gente repensar com Plutão, fazendo esse movimento de estacionário para retrógrado, né, que é sempre uma oportunidade da gente revisar, a gente olhar o que precisa ser revisado de uma forma bem intensa, né? Entrar em contato com os conteúdos de Plutão e de Escorpião, né? Que fala de obsessão, manipulação, ressentimento, do lado sombra, autoritarismo, para a gente poder transmutar isso para o lado luz, né? Resgate, recuperação, regeneração, integridade, a gente olhar o nosso lado A, o nosso lado B, olhar a nossa totalidade. Então, bastante intensa essa lua cheia, por conta desses conteúdos todos. A galera toda aqui em Touro fala, né, a temporada taurina da gente fala de economia, fala de recursos, de dinheiro, alternâncias, né, com esse Urano aqui sendo pico nesses temas, né, temas de finanças, temas de valores, e a busca por segurança e estabilidade, né, o terra fixo aqui, Touro, falando da busca por manutenção, estarmos estáveis, estarmos com o pé no chão. Então, é mais um indicativo dessa fixação, né? Dessa busca de segurança, de estabilidade, mais vagaroso, inclusive, né? O touro. E só que tem esse ingrediente de Urano dentro de um signo que tende a ser mais devagar e sempre tem um acordão de Urano que joga, que coloca todo mundo na tomada, né? Esse vem sendo um desafio para taurinos em geral, com a passagem de Urano em Touro. Bom, agora eu queria começar com vocês, falar muito rapidinho sobre a passagem dessa lua cheia pelos signos. E aqui, eu sempre comento, sempre vou comentar, a gente tem camadas, pessoal. Quando a gente fala de técnica de horóscopo, a gente está falando coletivamente daquele signo.
eu acho interessantíssimo, mas lembrem-se, nada substitui o seu mapa de nascimento, pensa nisso como uma outra camada, e mais, recomendo que você escute do seu signo e do seu signo ascendente, principalmente, porque vai dar camadas diferentes, e aí dá para fazer um compilado do que você for escutando, sempre com o olhar do seu empreendedorismo pessoal, né? Por que a gente está compartilhando essas informações? Como que você pode usá-la da melhor forma possível, tá bom? Já adianto que esses slides que eu vou mostrar tá cheio de informação. Aqui e ao longo dos vídeos eu estou pensando em ir trazendo mais esses conteúdos, mas eu vou dar uns pitacos só, tá? Porque não dá tempo da gente falar tudo aqui, eu vou dividindo esse material, que tem muita coisa aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá para Áries, pessoal. Aqui a gente está falando para o signo de Áries, onde estão as posições desses planetas. Então, daria para ficar aqui 2 horas falando só de cada signo. O que a gente quer ver aqui agora? Né? Onde estava a lua nova, né? Foi a lua nova de Áries, a lua nova de vocês, arianos, novos inícios. A gente tem normalmente uma lua nova, de novidades, de novos começos, e uma lua cheia por signo, por ano. Então, essa foi, lá no dia 11 de abril, a lua nova de vocês, novas sementes, com a tônica de Áries, que é o primeiro signo, inaugura o zodíaco, o pioneirismo, né, da forma de se expressar, da forma de abordar o mundo. Então, tem essa oportunidade desse ciclo lunar de colocar novas dimensões, aí, novas abordagens, novos jeitos de se expressar, de estar no mundo, de se colocar, de ser visto, de como expressa a própria personalidade. E a lua cheia em Escorpião, ela cai numa área que é uma área mais aguda, né? Uma área mais de profundidade, de crise, de buscar o que está oculto, que inclusive é uma casa análoga ao signo de Escorpião, né? Da gente buscar o pico emocional numa área que quer, o que pede um mergulho mais fundo, um mergulho mais psíquico, olhar os temas relacionados a essa área, né? Dinheiro compartilhado, dinheiro que você ganha junto com alguém, sexualidade, transformação profunda, renascimentos, né? O fim de ciclos, né? O final e o recomeço das coisas. Então, e é um ciclo que a gente está, que a lua nova e a lua cheia estão em signos que perdem um ajuste entre si, né? Então, a lua nova em Áries e a lua cheia estando em Escorpião são signos que pedem um ajuste, que pedem a gente olhar a situação de um ponto e reprogramar, né? A gente tinha feito as coisas de uma maneira, ou pensado de uma maneira, e a lua cheia vem pedir um ajuste, vem pedir que a gente rebalanceie, faça uma recalibragem, né, nesse pico emocional, que está acionando essa área de maior profundidade para o signo de Áries. Deixa eu só ver aqui, eu queria incluir algumas coisinhas para vocês. Então, como lida com transformações profundas, né? Bem psíquica, de ciclo de renascimento, de regeneração, de cura, tá bom? Sexualidade, o mundo oculto e inconsciente. Essa é a área de convite para Áries. Para Touro, a gente está na temporada taurina, né? A gente tem um monte de planeta aqui concentrado em Touro, mas tema para outros vídeos. A lua nova para Touro pegou lá em Áries, pegou uma área de consciente, uma área de redenção, de fim de ciclo, de soltar, né? De se introspectar, de se esvaziar antes do início de um novo ciclo. Então, era o momento nessa lua nova de deixar nas mãos do universo, né? Poder esvaziar esse ciclo atual. A lua cheia, a 7 graus de Escorpião, que é o signo oposto, aciona de forma, né, intensa a área de relacionamento, parceria, sociedades. Como lua cheia fala desse retorno, né, aquilo que frutifica, é o pico, onde a gente vê as situações se desdobrarem. Então, é interessante pensar como pode utilizar essa energia intensa, não cair para os extremos, né? Não cair, os elásticos já estão esticados, como eu coloquei no começo, e aqui aciona uma área relacional. Então, como estão essas sociedades? É um momento sempre de questionamento na lua cheia. Está equilibrado? Não está? Estou doando mais do que recebendo, recebendo mais do que doando?
Está tendo consenso, não está? Está tendo correspondência? Enfim, toda essa esfera relacional é o convite da lua cheia para o signo de Touro. Para Gêmeos, nós tivemos a lua nova numa área, né, novidade, os novos inícios, numa área de grupos, amigos, projetos futuros, né, uma área de relacionamento também, que é essa área mais voltada para grupos lá no início, né, da lunação, e o pico emocional agora, a lua cheia caindo numa área de cotidiano, do dia a dia, uma área de saúde e bem-estar também, de organização da rotina. Interessante aqui, sempre o cuidado, né, ainda mais no momento que a gente está. Aqui é uma área que fala da gente, né, de limpeza, da questão sanitária, né, de organizar as miudezas do dia a dia, de tudo que faz parte da rotina, né, dormir bem, comer bem, métodos de trabalho, trabalho cotidiano. Então, toda essa esfera da rotina é pico emocional aqui, onde essa lua cheia está caindo para Gêmeos. Para Câncer, nós tivemos o início do ciclo, né, lá na área de carreira, meta, profissão, onde caiu a lua nova, novos inícios, acionando essa área, e a área da lua cheia aqui, uma área muito bacana, que é a casa de criatividade, divertimento, prazer, autoestima. Então, o que está vindo? Né? Ficar sempre atento na lua cheia, o que vem, tanto na lua nova, em termos de novas sementes, quanto na lua cheia, o que se desdobra com relação a esses temas de romance, filhos, projetos autorais. É uma casa de manifestação da identidade, né? Como se coloca, como se diverte, prazer, uma dose de competição, reconhecimento de talentos, enfim, o pico emocional caindo aqui para Câncer. Depois a gente vai falando, gente, porque tem tantas camadas, né? Tanto de informação que tem aqui, né? A própria entrada de Marte no signo de Câncer, né? Então, Marte, que é a ação, o impulso, entrou na área, essa área de identidade mexida, né? Porque o Marte coloca um motorzinho ligado nessa forma da autoexpressão, de 23 de abril a 11 de junho, e a própria lua cheia falando, são casas de identidade, né? Casas de autoafirmação, de identidade mesmo, como que eu me coloco, como me reconheço, os talentos que eu tenho, enfim, se está dando espaço para os prazeres aqui, que é uma área de se fazer o que gosta. Para Leão, nós tivemos o início do ciclo numa área de crenças, filosofias, né, que foi lá a lua nova do dia 11, ligado ao estrangeiro, viagens, vida acadêmica, e o pico emocional em Escorpião, a lua cheia, caindo na área de família, doméstico, interioridade, emocional. É uma área de bens imóveis também, então pico emocional, se você está buscando mudar de casa, ou vender, ou comprar, é uma área de pico emocional aqui, né, para o signo de Leão. Então, fica evidenciado essa área do lar, como que está a família, o doméstico, né? Lembrando que sempre cai o pico emocional, a gente está com os elásticos mais esticados, numa lua cheia que já traz uma tônica tensa, como eu coloquei no início. Então, a gente, né, como é uma área emocional, uma casa de alma, né, uma casa profunda, dessa esfera do privado, do íntimo, respirar, né, contar até 10, porque traz essa intensidade aí nessa casa de base, uma casa de interioridade muito profunda, de pertencimento, né, da família, dos vínculos. Para a Virgem, pessoal, então o ciclo começou numa casa, né, na lua nova, de transformações, é aquela casa mais aguda que traz para a gente que estava oculto. E agora a lua cheia, o pico caindo numa área de comunicação, troca, intelecto, relação com irmãos, deslocamentos e mobilidade. Então, é uma área que tem a ver com o pensamento, com as narrativas, com divulgação, com aprendizado, o que pode aprender. Então, o que você está esperando de retorno ou de desdobramento nas suas ações que podem estar ligados, né? O convite é para que esteja ligado com esses temas intelectuais, de troca, relação com irmãos, pode ter algum pico emocional aí,
parentes próximos, vizinhos, essa comunidade social, esse nosso entorno mais próximo, é essa área onde a lua cheia cai para a Virgem. Para Libra, nós temos o pico emocional lá em Áries, pegou a área de, desculpa, o início do ciclo em Áries, pegou a área de parceria, casamento, relações, esse eixo, né? Sendo Libra aqui o signo, a gente tinha o início do ciclo no signo oposto, que é Áries. Agora, a lua cheia que traz o pico emocional do mês, numa área de recursos, dinheiro, meios de produção, o que faz para ganhar o seu dinheiro, os seus recursos, os meios para isso. Então, essa frutificação, digamos assim, ou esse desdobramento da lua cheia, trazendo questões relacionadas, né, a ganhos, aos recursos, e como nós temos as tensões que a gente falou no início desse mapa, vale esse cuidado, né, com relação a como gasta, enfim, como que está gastando, como poupa, como está produzindo, talvez buscando outros meios de produzir, mas o meio de pico, né, caindo numa esfera mais econômica, material, de ajustes financeiros. O que valoriza, em termos de valores. Para Escorpião, que é a bola da vez, né, a gente tem a lua nova, foi lá numa área de rotina, dia a dia, como organiza, né, então o ciclo lunar começou nessa área do cotidiano, bem-estar, saúde, a rotina do dia a dia, e o pico emocional aqui, a lua cheia caindo no seu próprio signo, né, que a forma de se expressar, a forma de estar no mundo, a forma de abordar a própria identidade, como eu falei antes, quando a gente tem uma lua, normalmente uma lua nova e uma lua cheia no nosso signo por ano. Então aqui é a lua cheia, é a lua do frutificar, né, o pico emocional no seu signo, traz a intensidade, né, esse abordar da vida, né, o livre-arbítrio, a forma de estar no mundo. Então, o que está, quando a gente fala desse eixo, né, a gente está sempre trazendo à tona questões de relacionamento também, né, aciona esse eixo, né, esse equilíbrio entre existir e coexistir, né, então, a sua singularidade, e essas tensões que a gente está vivendo, né, no céu, no caso de Escorpião, temos aqui a lua cheia nesse abordar da vida, e o Urano, que é o desbravador, o inovador, passando ali pela casa de parcerias, casamentos, então pedindo essa renovação, e esse elástico esticado que a gente falou no início, né? Então acionando esse estar no mundo, as relações, e aqui a base familiar, íntimo, família. É bastante intenso, de qualquer forma, esse céu para os signos fixos, né? Os signos fixos estão sendo escalados, como eu costumo brincar, com esse céu, tal como ele está. Então, fixos, né? Touro, Escorpião, Leão e Aquário, os quatro bastante escalados em renovações, em estruturações, nós todos, mas de alguma forma os signos fixos participam de uma forma bastante intensa desse céu, e principalmente Escorpião no caso, porque a lua cheia está se dando no seu signo. Para Sagitário, nós tivemos a lua nova, lá em Áries, caindo numa área de identidade, prazer, criatividade, processos autorais, e o pico agora da lua, né, que é a lua cheia, caindo numa área de interioridade, de redenção, do desconhecido, do imponderável, precisando nós, né, sagitarianos, esse pico emocional, falando de um esvaziar-se, é a última casa, né, do zodíaco, então esse fechamento, talvez um isolamento, talvez buscar nesse pico emocional uma quietude, uma yoga, uma meditação, né, uma lua cheia bastante intensa, que de repente pode trazer os temas que não dependem tanto de você, que não estejam na sua alçada, né? Então, respirar já tem toda a intensidade que a gente falou, numa área de entrega, numa área de soltura, das coisas que a gente não
controla, das coisas que não estão sob o nosso comando, tá bom? Então, é bastante legal usar esse período de, né, conta até 10, respira, poder esvaziar o que está, né, é uma área bastante ligada ao inconsciente, também uma casa de alma, então é interessante se permitir, né, esse isolamento, essa entrega, numa fase de pico emocional. Capricórnio teve o início do ciclo lá na área de família, doméstico, né, o início da alunação lá em Áries tocou na área doméstica e familiar, e o pico emocional também, bens imóveis, como eu havia dito, dessa casa do início do ciclo, né, então pode estar vivendo questões voltadas a bens imóveis, e o pico emocional aqui, essa lua cheia em Escorpião, caindo numa área de grupos, amigos, planos, o que tem que fazer agora para colher no futuro, dos pares, né, das comunidades, ajuda ao próximo. Então, é uma área de projeção do futuro, dessa turma com a qual a gente convive, clubes, associações, enfim, o que pode estar desdobrando aí nessa esfera de planos futuros, de projeto, dos temas que abarcam essa casa. Aquário é um dos fixos, né, que a gente estava comentando, o início da lunação, né, na lua nova, caiu numa área de comunicação, de troca, de irmãos, do meio social próximo, e o pico emocional caindo nessa lua cheia em Escorpião, aciona a área de meta, carreira, profissão. Então, o que você está aguardando ou esperando? Pode colher um fruto no que se refere à meta, à profissão, que você colocou lá suas sementes, que agora podem vingar num sentido de meta e de carreira. Claro que tudo que eu estou dizendo aqui, a gente está numa lua cheia que exige ajustes, então é preciso, né, fazer os ajustes necessários aqui entre, né, a forma de se expressar no mundo, essa passagem importante de planetas no signo de Aquário, essa conquista de metas agora que essa lua cheia convida, né, fica atento, o que está se desdobrando em termos de carreira, o que foi que você plantou que agora pode desdobrar, né, que pode ser acionado. E esse ciclo agora, a temporada de Touro acionando a base familiar aqui para Aquário, né? Então também renovações em termos de imóveis, equalizando o lar, né? Tem bastante demanda na questão doméstica e o quanto essa lua cheia pode trazer esse desenrolar dos temas ligados à carreira, profissão, metas, propósito, tá bom? E, finalmente, Peixes deu início no ciclo numa área produtiva, né, de recursos, dinheiro, meios de produção, e o pico emocional agora para Peixes, a lua cheia, caindo numa área de valores, crenças, filosofias de vida, vida acadêmica, questões legais e judiciais também estão abarcadas aqui nessa casa, como a gente está falando de uma lua cheia onde as coisas se desdobram, o que está vindo aí para você ficar atento nesse pico, né, nesse desenrolar de temas que envolvam também divulgação, escritos, a forma como você crê, quais são os seus princípios e bases, religião, né? Então toda essa esfera da crença filosófica, a relação com o estrangeiro, com terras distantes, ou de repente algo se desdobrando com relação a outros lugares, outros países ou estrangeiros, enfim, essa é a área que dá esse pico emocional para Peixes. Pessoal, bom, espero que de alguma forma isso possa ajudar vocês, né? A ideia é a gente desenrolar um pouquinho aqui, depois me contem se faz sentido. A minha ideia é poder ir dividindo mais desses slides que eu carinhosamente montei aqui, para a gente poder falar de vários outros temas que estão acionando o signo de vocês. Aqui a ideia era a gente passar, principalmente sobre essa lua cheia tão importante, tão intensa, tão marcante, né? Então, o quanto isso e onde está acionando para vocês, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se vê semanalmente, depois me comenta o que vocês acharam. A gente se vê por aqui. Beijo enorme. Até mais, gente.